quando disse que sim, esta conversa, disse estas coisas todas à Sofia, que não está cá, e a culpada disto é dela, isto vinha no seguimento de uma conversa. E estas perguntas que eu faço aqui, como vocês podem imaginar, são perguntas recorrentes quando as pessoas do cinema em Portugal se encontram e que dão lá sempre grandes discussões e grandes divergências e muitas antipatias, colocando sempre o próprio cinema, que é que no final de contas toda a gente gosta, num sítio muito frágil, e o cinema português vive hoje em dia ainda num sítio muito frágil. Falar especificamente sobre esta questão da relação do cinema com o público é uma coisa que a mim me preocupa muito, me fascina imenso. Mas não seja porque eu acho que o cinema deve continuar a ser uma arte viva e deve continuar a ser uma arte que se relaciona diretamente com o espectador, que se relaciona com a sala de cinema. O cinema, falando agora aqui um bocadinho, abrindo um bocadinho mais o espectro, só o cinema, a questão do cinema português, como vocês sabem, o cinema nasce como um divertimento de feira e uma curiosidade científica, basicamente. É muito maltratado nessa altura pelos intelectuais da época, mas que rapidamente conquista o seu espaço junto de um público que, devido à Revolução Industrial, começa a ter dinheiro e começa a procurar divertimento, porque consegue criar um laço emocional, além da novidade, claro, tecnológica, mas consegue criar um laço emocional com as pessoas. E é esse laço emocional que, de alguma forma, é explorado de tal forma que faz com que, sem dúvida alguma, o cinema, quando se falar daqui a 500 anos sobre o século XX, a coisa que mais se vai falar, a obsessão maior que se vai falar é do cinema, exatamente, porque ele acabou por moldar socialmente, intelectualmente, culturalmente, emocionalmente, gerações e gerações e gerações de pessoas. Todos nós aprendemos como é que se namora através do cinema, ou o que é o amor, o que é a morte, o que é a vida, o que é Deus, quer dizer, todas essas opções correntes na humanidade, elas de repente passaram a ter nessa janela que é o cinema, através da imagem, e a imagem de facto é um poder extraordinário, porque é profundamente credível e as pessoas realmente só acreditam naquilo que os olhos conseguem ver, portanto o cinema tratou de se inventar para que a gente acreditasse naquilo que ele mostra. Esta relação emocional foi, digamos assim, a grande força do cinema do princípio do século, nos anos 20, nos anos 30, 40, 50, por aí fora. Não existia ainda mais nada com uma força tão grande como o grande ecrã, como a sala de cinema, de facto era um espaço de comunhão entre as pessoas, não só com os seus sonhos e os seus medos, e houve realizadores que souberam muito bem explorar isso, como na própria questão social, da forma como as pessoas viviam e se relacionavam. Ir ao cinema, de facto, era um evento social, como ir à missa, ou como ir aos almoços de família. Portanto, de facto, o cinema passou a ser um espaço muito importante para as pessoas, onde elas também se podiam relacionar. O cinema, a partir dos anos 60, de facto, é que as coisas começam a mudar um bocadinho. É a partir dos anos 60 que as coisas mudam, com a guerra do Vietnã, com o declínio dos grandes estúdios americanos, com a reinvenção do cinema em França. De repente há aqui uma desconstrução da sociedade como ela existia e que de repente são introduzidas linguagens que de alguma forma procuram romper com aquilo que era de alguma forma aquilo que hoje em dia também se chama cinema, chama-se ainda cinema clássico. Se bem que hoje um filme dos anos 70 já é um clássico também, portanto, o clássico é uma coisa que o tempo vai criando consoante avança. Esta ruptura que aconteceu nos anos 60 no cinema francês e com alguns autores franceses fez com, ao mesmo tempo que em Portugal, agora situando aqui novamente a Portugal, ao mesmo tempo que houve uma geração inteira de jovens portugueses que queriam fazer cinema e que muitos deles não fugiram de Portugal por causa da ditadura, ou fugiram de Portugal por causa da guerra, ou fugiram de Portugal porque não havia cinema, de facto, havia muito pouco cinema.
e que se refugiam em França, eles bebem esta cultura e estas novidades todas que trazem para Portugal nos anos 70, depois do 25 de Abril. E é esta cultura francófona de desconstrução do cinema que ainda hoje continua a resistir em Portugal, porque essa geração ainda continua a ser uma geração patriarcas e matriarcas que de alguma forma ainda são os arautos daquilo que o cinema que se faz em Portugal e que têm sido, ao mesmo tempo, foram uma juventude que trouxe a novidade, passaram também a ser, hoje em dia, a ser a geração que mais prende a possibilidade de novas visões sobre o cinema em Portugal. E isto, de facto, é uma tragédia que nós vivemos hoje em dia. Porquê? Porque até em França as coisas mudaram. E rapidamente em França eles perceberam que, como mudou nos Estados Unidos, como mudou em França, porque rapidamente perceberam uma coisa que é fundamental, que é não se pode continuamente reinventar o cinema se ele não conseguir estabelecer uma comunicação direta com o seu público. E fez com que países como a França, como no resto da Europa, aliás, as políticas do cinema se tornassem muito mais abrangentes, e muito mais democráticas, no sentido em que não se nega absolutamente cinema nenhum, pelo contrário, apoia-se ao cinema todo, nas suas diversas vertentes, para que ele atinja todos os públicos possíveis a quem possa chegar. Em Portugal isso não aconteceu. Em Portugal o cinema nunca se desenvolveu mais daquilo que existe ainda hoje, portanto, praticamente o mesmo número de filmes que se faziam nos anos 80 são os filmes que se fazem hoje. Em 30 anos a coisa não mudou, o que é sintomático de uma doença. Porquê? Porque se criou uma ideia muito rígida, até, vou usar o termo, muito fascisante, de que o cinema só pode ser uma coisa. Ora, quando as pessoas das artes me dizem que o cinema só pode ser uma coisa e é um dogma, automaticamente, para mim, já me estou a colocar exatamente no sítio oposto. Mas não seja como um ato de rebeldia. Então, se o cinema é só isso, eu não quero. Então, quer estar exatamente como dizia o Groucho Marx, não é? Eu só quero pertencer a um clube ou numa série como meu. E o cinema português entrou numa vertente profundamente fechada, profundamente hermética, profundamente, e nem vou usar a palavra intelectual porque tenho demasiado apreço pela palavra e há muita coisa que anda a ser feita por aí que não tem nada de intelectual. É uma coisa da moda esqueci, é um termo até muito melhor para algumas coisas que são feitas por aí com esses chavões, mas começou a ser essencialmente um cinema com uma linha muito precisa sobre a forma como devia chegar às pessoas, ter uma linha, sempre uma linha muito editorial nos seus conteúdos. O storytelling é uma coisa que é completamente destruída em Portugal, ao contrário do resto do mundo. Em Portugal nós somos um dos países com o pior storytelling que existe, e agora estou a falar, atenção, no audiovisual e não na literatura. Graças a Deus a literatura foi preservada, graças a Deus que os nossos poetas e os nossos escritores preservaram sempre as suas identidades e não foram muito modas, mas o cinema sofreu imenso com isso. E é a partir dessa altura, de facto, que se cria uma clivagem enorme entre o cinema que se faz em Portugal, as pessoas que fazem cinema em Portugal e o seu público. Que nos leva ao sítio, ao presente, ao sítio onde nós estamos agora, que é esta dicotomia enorme entre o Arte e Ensaio, que é um filme que é visto por 500 pessoas, e o próprio realizador não tem muitas intenções que ele seja visto por muito mais, e temos o Pátio das Cantigas, feito pelo Manuel Vieira, que faz 600 mil espectadores. A existência dos dois filmes, dos dois tipos de cinema, é possível? Claro que é possível. Há público para tudo. Não é?
O problema aqui reside na forma como este cinema é feito e como é que este cinema de facto chega às pessoas. Como vocês sabem, existem filmes bons e maus em todo o lado, não é? E os problemas que nós temos tido neste cinema mais mainstream lá está, que é um cinema que depende muito mais do storytelling, ou seja, depende muito mais dos guiões, dos argumentos, das histórias, que é fraco. Ele ainda é fraco. E ainda é muito frágil. Porquê? Porque é uma área muito pobre, muito pouco desenvolvida em Portugal. A escrita de argumento é uma coisa, é mesmo o filho da mulher da fruta. É absolutamente extraordinário. Quando, no fundo, é a base de tudo o que se está a fazer. Porquê? Porque, do outro lado, o storytelling supostamente não é necessário. No arte de ensaio, aliás, eles nem podemos falar que existe o argumento que eles entram em pânico, não é? Eu vi o teu filme, tem uma história bonita. Praticamente não se deve dizer. Se tu tem uma história, não é suposto ter. Mas é um storytelling, infelizmente, que, de facto, é um storytelling que nos faz estar aqui. Agora até aqui nesta sala. É a única coisa que vai ficar. A única coisa que vai ficar é a história. São as histórias. Não são a forma como as histórias são filmadas, não são a genialidade da realização, não é a desconstrução de todo o sistema narrativo. Isso é tudo fruto de um tempo cínico que se vive hoje em dia, cheio de si, que acredita profundamente que sabe tudo, que é uma coisa triste, porque a história está farta de nos ensinar que a gente não sabe nada. Mas sabemos uma coisa, e a única prova que nós temos é exatamente que storytelling, ou narrativa, continua a perdurar há pelo menos 2500 anos, e que volta e meia, vocês aqui na faculdade, não buscar o vosso curso, mas outros cursos, continuam a estudar Homero como uma coisa mais intemporal possível. Ou nós continuamos ainda todos fascinados com aquilo que o William Shakespeare escreveu há 500 anos, a pedido da corte dos aristocratas, mas que o fazia para analfabetos. Os teatros estavam cheios de analfabetos. Toda a gente ia ver o trabalho dele. O storytelling é a única coisa que vai ficar. E o problema em Portugal é exatamente o storytelling. Porquê? Só através do storytelling, ou seja, quando eu digo storytelling, digo a história, não a forma como ela é contada, mas a história, é a única coisa que se pode realmente não só relacionar-se connosco, mas criar uma coisa. E eu acredito profundamente nisto. Eu acho que o único cinema que fica, os únicos filmes que ficam, assim como as únicas peças de teatro, as únicas esculturas, os únicos quadros, os únicos livros de poemas, os únicos romances, são aqueles que conseguem criar para o espectador uma ideia de intimidade. A intimidade é provavelmente o grande segredo da grande obra-prima. Porque é através da intimidade que, de facto, nós nos relacionamos. Eu não consigo relacionar com o filme Choque, por exemplo. Fico chocado, mas, como eu digo muitas vezes, eu posso fazer um filme sobre as más condições dos toxicodependentes do bar da Corraleira. Mas eu depois a seguir saio, vou ao Lux e pago 8 euros por um vodka limão. E aparentemente não fiquei nada chocado, porque estou a beber um vodka limão de 8 euros e podia ter pegado os 8 euros e dar alguém que está cheio de fome na Corraleira. Mas não fui. Certo? Não fui. Infelizmente, toda esta questão, os filmes de choque, os filmes sobre a realidade social, uma coisa que se está a viver muito hoje em dia, e são sintomáticos, é do que se passa dentro da cabeça das pessoas, que é nada, é um vazio absoluto, não criam intimidade com o espectador. O que é que acontece? Nós temos, de facto, gente absolutamente extraordinária a tratar assuntos de uma forma muito mais esquemática, muito mais à procura da construção artística do que propriamente da relação imediata e emocional com o seu público. E é por isso que o público português começou a abandonar o cinema português. O público começou a se sentar e a ver os filmes e a perceber uma coisa terrível, absolutamente terrível, que é
isto não é para mim. E porquê é que as pessoas dizem isto não é para mim? Não tem a ver com a realidade que está dentro do filme. Tem a ver com a comunicação que é feita com o espectador. E já vos aconteceu de certeza, muitas vezes estamos a ver coisas e é que a gente vê claramente que o Criador não está a criar relação absolutamente nenhuma connosco. Nós só estamos ali sentados para o admirar. Olhem como ele é um gênio, olhem como o que ele faz é bestial. Nós estamos a admirar a peça, nós não estamos mergulhados dentro da história. Mas admiramos a peça. Hoje em dia é o que se faz. E muitas das vezes usando, infelizmente, porque chega para mim a ser algo pornográfico, utilizando a desgraça alheia, exatamente porque supostamente hoje em dia está muito na moda, aliás, os festivais de cinema estão cheios de filmes assim, hoje em dia está muito na moda esta caução social como obra artística máxima, ou seja, tu fazes um filme sobre os desgraçados dos desempregados e automaticamente é como se estivesse a fazer um filme arty. Como se desse automaticamente uma caução maior do que qualquer outro filme, por exemplo, cai na asneira, sei lá, de uma comédia, por exemplo, Deus me livre, não tem nunca na vida, isso não é arte. Eu não sei, o Chaplin provavelmente se vivesse hoje matava-se ao fim do primeiro filme, porque não tinha qualquer hipótese. O Buster Keaton era gente que se tinha matado, quer dizer, em Portugal nunca teriam filmado na vida. Esta relação foi amputada, foi destruída com o público português. Foi completamente destruída. Portanto, as pessoas não se relacionam com os filmes. Admiram algumas pessoas, admiram especialmente quando essas pessoas vão lá fora e ganham prémios internacionais. Portanto, é uma espécie de brilho nacional, não é? Até porque nós continuamos a ser um povo muito provinciano e a precisar urgentemente da aprovação do pai, sendo que o pai é o exterior, não é? A partir do... Faz-me muita confusão que o Jornal da Noite da SIC seja capaz de abrir o telejornal porque o New York Times disse que a praia de Almograve era a melhor praia do mundo. Eu não estou a ver nenhum canal americano abrir o telejornal a dizer o público disse que Nova Iorque era a cidade mais excitante do mundo. Não estou. Portanto, nós temos muito, infelizmente, esta questão da aprovação do pai, que é esta validação do pai que é o exterior. Portanto, os filmes são muitas vezes construídos mais a pensar no percurso que podem fazer do que no seu público, no seu país, na relação com as suas pessoas. E é por isso que as pessoas se sentiram um bocadinho, entre aspas, enganadas ou abandonadas, digamos assim. E é por isso que o cinema americano continua a vingar em Portugal por uma coisa muito simples. Umas vezes é melhor, outras vezes é pior. Demonizá-lo também não vale a pena, porque acho que até é uma falta de respeito enorme por 100 anos de cinema americano. E sabe Deus que, ainda assim, eu posso-vos fazer aqui uma lista de 100 obras-primas do cinema americano e dificilmente faço-vos uma lista de obras-primas portuguesas. A escala é diferente, eu sei. Mas os americanos continuaram a não perder uma coisa que foi a capacidade do storytelling. Eles querem contar uma história, eles querem que é intimidade com o público e eles querem se relacionar com as pessoas que vão à sala. Ora, isto coloca-nos num sítio muito perigoso, porque o cinema sem a sala de cinema não existe. Arriscamos em Portugal a fazer exatamente o que aconteceu com a ópera. A ópera tornou-se um pequeno luxo, nomeadamente em Portugal, para meia dúzia de pessoas que conseguem ir ao São Carlos. É uma arte que, de alguma forma, e estou a falar em Portugal, não estou a falar nem na Alemanha, nem na França, nem nos Estados Unidos. A ópera, que no século XIX era uma arte popular em Portugal, toda a gente ia à ópera, desde o Senhor da Fruta à Viscondessa e à ópera. Hoje em dia, há um segmento muito pequeno de pessoas que vão à ópera, que são os melómanos, e ficam muito chocados de verem lá alguém na sala que não pertence à tribo deles. Atenção, nada de curiosos, e entrar pelo São Carlos adentro, com vontade de ver uma ópera, porque eles não gostam disso. E o cinema corre o risco de se tornar exatamente a mesma coisa, de cristalizar e abandonar as salas e, no máximo, ficar nos festivais de cinema, para meia dúzia de curiosos. E isto não pode acontecer, porque se isto acontece, é de facto a morte do cinema.
O cinema não pode continuar a perder esta sua capacidade de conjunto, essa sua capacidade de estabelecer uma relação com as pessoas, como a música não perdeu e nem vai perder, porque graças a Deus a música é tão livre e há para todos os gostos, e a música não perde. E até a música, entretanto, já se reinventou, com as novas tecnologias, já não é vendido nos discos, não é? O cinema tem que automaticamente se reinventar, provavelmente, mas aquilo que o define acima de tudo, aquilo que o diferencia, inclusive, é da televisão, aquilo que o diferencia disto, que é talvez o objeto mais solitário do mundo, e infelizmente é aquilo que está a ganhar neste momento. Isto é a coisa mais solitária do mundo. Quando nos estudarem daqui a 200 anos, vão dizer que éramos uma cambada de sozinhos, solitários. Passávamos a vida agarrada a um telefone com a ilusão que estamos acompanhados pelo mundo inteiro. Não estamos, é mentira. Isto é mentira. Isto é a maior mentira do mundo. E atualmente é o melhor negócio do mundo. A sala de cinema ainda tem esse privilégio de nos juntar a todos. E pensem nisto, porque é de facto incrível. E é uma coisa que corre o risco de acabar, que é... Eu já fiz a experiência, pronto. Mas acho que todas as pessoas que calhar deviam passar por esta experiência, que é estar atrás de um ecrã durante a projeção de um filme. Eu uma vez tive a oportunidade de fazer isso numa sala com um filme. Curiosamente, com um filme meu, porque com outro filme não podia fazer. E é absolutamente demolidor. Eu conhecia o meu filme, portanto eu sabia. Eu queria ver a reação das pessoas, eu queria ver a humanidade na cara das pessoas. E acreditem que é demolidor estar atrás do ecrã, conseguir espreitar e ver uma sala de cinema em que 90% das pessoas estão a chorar. É uma das imagens mais extraordinárias. Eu vou morrer e das últimas coisas que eu tenho a certeza que me vou lembrar é desta imagem. E ali é que eu percebi o poder do cinema. Curiosamente, o poder do cinema está na sala, não é no ecrã. E de repente eu tinha 300 pessoas e pelo menos 200 estavam a chorar. E eles não estavam a chorar, estavam assim. A tentar aguentar aquilo para... Ou então quando estamos a ver um filme, uma comédia, tens uma sala de 300 pessoas, todas a rir ao mesmo tempo. O poder está dentro da sala, o poder está exatamente no público. É como agora as eleições, o poder está em cada um de nós quando vamos votar. Não está lá, está aqui. E no cinema é exatamente a mesma coisa. Ora, o cinema português tem-se esquecido muito disto. Tem-se esquecido desta relação. Há público para o cinema português? Claro que há. Claro. O público português, inclusive, é um público profundamente emocional. Ao início vai sempre com imensas reservas. Aquela coisa, não me lembro antigamente, fazia-me imensa confusão, ia ver um espetáculo e as pessoas ainda batiam palmas assim. Agora também já estão, o povo é bipolar, já estão no extremo oposto. Qualquer peça de teatro que eu vou ver, a gente se levanta no fim, bate palmas, e palma merda. Mas eles levantam sempre para bater palmas, pelo bem e pelo mal. Eu posso não ter percebido nada, mas vou bater palmas de pé. O senhor da frente levantou-se e vou-me levantar também, para não ficar sentado. Vou dizer que eu não percebi nada. O público existe, as pessoas existem, as pessoas querem, as pessoas estão ávidas por isso. Não é? Quando vocês pensam nestas coisas, nestes fenómenos recentes da Gaiola Dourada ou do Pátio das Cantigas, eu conheço os dois realizadores. Já disse aos dois o que é que achava do filme de cada um deles. O segredo do sucesso é pura e simplesmente a questão da intimidade e da emoção. As pessoas sentem que o filme é para elas. Mesmo que seja uma grande palenice. Mesmo que seja um filme feito e construído à base de clichês. Mas a vida também é um clichê. A minha vida é um clichê pegado. Infelizmente. E a parte das nossas vidas é um clichê pegado. A gente até pode construir e desconstruir a vida, mas eu sei que não vou sair daqui vivo. Temos que ver. E este é que é o segredo.
destes filmes é criar essa relação com as pessoas, e é por isso que vocês têm 100, 200, 300, 400, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas a ver um filme em Portugal. É muita gente. E acreditem, 70% do cinema americano que estreia em Portugal não faz estes números. Não faz. O meu filme então fez uma miséria ao pé disto, fez 42 mil. Não é nada, ninguém viu o meu filme. Passou por ali. Vou por ali. Mas há filmes americanos que fazem 2 mil, 3 mil, 500, 7 mil. Portanto, há um público para as coisas. Há um público para as coisas. E infelizmente o número de coisas que existe para os diversos públicos que nós temos em Portugal é que são poucas. De diversidade é muito pouca. Antigamente, eu agora estou mais... já não tenho tanta vergonha, não dizia taxava, ou então calava-me. E normalmente quando estava em situações assim, de se falar sobre o cinema, eu, como não queria mentir, nem queria ser hipócrita, graças a Deus, fui levantava-me e ia-me embora. Mas o que aconteceu ao vivo ou do óbvio? Ele não está com a paciência para o que vocês estão a dizer, eu fosse embora, porque isto não é um bocadinho ao hoje em dia já não tenho esse problema, porque tenho 40 anos e acho que não tenho que estar a fazer fretes. Mas há um argumento que eu uso sempre para falar sobre... eu tenho imenso respeito pelos públicos. Imenso respeito. Se calhar porque eu cresci com uma mãe que fez a 4ª classe. E que, independentemente de fazer a 4ª classe, tinha um ótimo gosto para cinema, tinha um ótimo gosto para a leitura. E só fez a 4ª classe, não fez mais nada. Mas sabia olhar as coisas e sabia ver o que era bom e o que não era bom. E quando se está a discutir esta velha coisa do cinema, dos públicos e da arte e ensaio, do cinema comercial, e o cinema comercial é o diabo, e a arte e ensaio é a verdadeira arte, blá, 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 e o público é estúpido, que é uma coisa que eu não me podem dizer ao pé de mim, que senão salta logo uma chapada. Não admito a ninguém que me diga que o público é estúpido, porque eu também sou público, portanto é como se estivessem a chamar estupidamente. Há um argumento que eu uso sempre quando falo com as pessoas, que é o seguinte: eu acho absolutamente extraordinário que num país de estúpidos e de ignorantes, ainda assim haja 100 mil pessoas que dão 20 euros por um livro. 20. 25 às vezes. Lobo Antunes, Saramago. Acho que os números de vendas da Clarice Lispector foram uma loucura, e que sabe Deus que Clarice Lispector não é para gente estúpida. E tudo livros a 20 e 25 euros, que até eu vou ver se tenho na FNAC guardado para mim, para ir buscá-lo para o meu Natal. A 25 euros. Ou seja, espera lá, há gente que lê Lobo Antunes e há gente que lê Saramago, mas não dá por 6 euros para ir ver um filme supostamente genial. Onde é que está esse público? Onde é que está esse público esclarecido, que gasta dinheiro em literatura portuguesa, mas não gasta dinheiro no grande cinema português? Onde é que eles estão? Porquê é que eles não vão? Se calhar temos começado a questionar que raio de grande cinema é esse a se andar a fazer. Não. O rei se calhar vai muito nu. Portanto, o público existe. Aqui há uns anos houve um senhor, um colega meu, eu já posso dizer colega porque já fiz 3 filmes, portanto já... Eu dei muito tempo para dizer que era realizador, achava que era uma audácia minha. Como já fiz 3 longas, agora já digo, pronto, quando me perguntam o que é que eu faço, eu já digo. Houve um colega meu que, aliás, tem filmes absolutamente extraordinários, que é o João César Monteiro, como vocês conhecem, vocês devem conhecer. É uma figura impar no cinema português. E eu gosto, acima de tudo, dele pela sua capacidade anárquica de viver e de filmar e de escrever. Porque ele escrevia, curiosamente, os filmes do João César Monteiro tinham argumentos e tinham histórias. É interessante. Ele estava perdoado, ele podia fazer história. Ele podia contar histórias. Ele pode. E ainda assim, ele fez uma coisa profundamente infeliz. Foi quando houve a estreia daquele filme negro. Alguns de vocês nem eram nascidos ainda.
Foi uma coisa nos anos 90, ele filmou um filme, é como quem diz. Ele fez um filme, eu acho que ele chegou a filmar qualquer coisa, mas pronto. Isso há de ser sempre um mistério português. É um senhor que faz um filme que, quando estreia, basicamente o ecrã está a preto e a gente só ouve o texto. É um texto do Robert Balzer, acho que. E como podem imaginar, foi uma escandaleira que aquele filme foi apoiado pelo ICA, pelo Instituto Português do Cinema, que é quem, basicamente, sustenta o cinema em Portugal. Foi uma escandaleira, a gente voltou contra aqui, e ele deu uma entrevista e disse: eu quero que o público se foda. Esta frase, que tem tanto de anárquico e de tudo o que vocês quiserem chamar, de extraordinário, até de belo, o artista completamente livre, num país, provavelmente num país como a França, tinha caído, ele já estava no panteão nacional, a França tem a certeza absoluta, tinha caído bem. Mas nós não vivemos num país como a França. E eu era minuto, eu tinha pai que, isto foi no princípio dos anos 90, tinha a vossa idade, tinha 18, 19, e eu lembro-me que a mim, sonhava fazer cinema, mas que sabia perfeitamente que nunca iria conseguir fazer, vivia no meio do Alentejo, e o cinema era uma coisa tipo, é como escalar o Monte Everest. Fiquei profundamente decidido e ficar profundamente chocado com aquilo. E pensar, não era estúpido na altura, pensar que, ao contrário daquilo que estás a imaginar, eu percebo o que tu estás a fazer, mas tu não imaginas as ondas de repercussão que isto vai ter junto das pessoas que são o público, o tal público. Ou seja, a história do cinema português recente dos últimos 30 anos está cheia disto. A única vantagem do João César Monteiro é que ele tinha os dele no sítio para o dizer em voz alta. Os outros não têm. Portanto, de alguma forma, maltratam o público mais entre cafés e gin tónicos do que propriamente têm a capacidade de chegar à frente das pessoas e dizer o que é que acham delas. Não o fazem. Têm vergonha. O João César Monteiro, infelizmente já morreu, era bom que ele tivesse vivo, tinha certeza que iria continuar a dizer umas coisas interessantes, porque era um homem verdadeiro, esse era verdadeiramente um homem livre, e iria certamente continuar a brindar-nos com esta sua capacidade de chocar. Mas a verdade é que há mais gente a pensar assim, deste sentido, e isto tem que mudar. O cinema português precisa urgentemente, para sobreviver, e digo-vos mesmo isto, é para sobreviver, o Estrela arrisca-se a acabar. Não sei se vocês sabem, mas há cerca de 2012 houve o chamado Ano Zero. O Ano Zero. Ou seja, os apoios ao cinema foram congelados. Automaticamente ninguém filmou nesse ano. Ninguém filmou. E um dos meus colegas, que amam o cinema como a vida, pegou numa câmara e foi fazer um filme. Não. Ninguém fez. Ficaram à espera, foram para as escadarias da Assembleia da República, projetar imagens de filmes portugueses, bater palmas e dizer que nós temos que continuar a existir com o dinheiro do ICA. Qualquer outra forma de financiar o cinema não lhes interessa para nada. Por várias razões. A primeira é porque se houver um sistema de mecenato suficientemente interessante para o privado entrar no cinema, o cinema deixa de ser uma coisa controlada. Sim. O gosto do cinema português é controlado por um grupo de pessoas que constituem um juiz e que depois atribuem os subsídios para as pessoas filmarem. Há uma ditadura de gosto em Portugal. É das piores coisas que eu posso dizer sobre a minha própria área de que eu trabalho. Mas e isto quer dizer o quê? Quer dizer que há muita gente em Portugal a fazer cinema que não gosta, mas que sabe que é o único cinema que tem hipótese de receber o subsídio. Estes artistas estão mortos e ainda não perceberam. Outro dos grandes problemas é que este sistema de apoio ao cinema, que toda a gente gosta de muito ir para a praça pública dizer que não é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro dos contribuintes. Temos muita pena. Mas é dinheiro dos contribuintes. Porquê?
Aliás, é dinheiro dos contribuintes, até de pessoas que eles odeiam bastante, dos grandes capitalistas. Porquê? Supostamente o dinheiro fica desculpado porque é uma percentagem da receita das bilheteiras da RTP. Ora, quem faz publicidade da RTP é o Sr. Belmiro de Azevedo com o Continente, por exemplo. Ou é a Sonai, ou é o vosso desodorizante, ou é o vosso shampoo. Sim. E o shampoo, o desodorizante e o Continente só vendem porque alguém vai lá comprar coisas. Portanto, sim, o dinheiro é dos contribuintes, o dinheiro é do público. E este dinheiro que entra para ali, um dia corre o risco de desaparecer. Porque, como vocês já perceberam, pelo estado atual do nosso país e da Europa, o Estado Social está a ser completamente desmantelado e vai continuar a ser. Dinheiro para a cultura será provavelmente uma das coisas que vai continuar a diminuir. E o cinema português, e agora que estamos a falar de cinema em Portugal, o cinema português não tem uma coisa, não tem peso na opinião pública. E porquê? Porque na opinião pública não se revê isso no cinema. Qualquer bom produtor de cinema ou intelectual do cinema, organizador do cinema, devia fazer como os políticos portugueses fazem, se bem que alguns fazem, mas acho que não aprendem nada. Para ler Maquiavel. Ou seja, para nós continuarmos a manter uma estrutura que funcione, que permita financiar o cinema, nós ainda assim temos que criar uma outra estrutura que chegue a um sítio que nos pode defender quando nós estivermos em apuros. Resumindo e concluindo a ideia, já estou a complicar algo mais. Ou seja, se o público português, se vocês vão ao cinema e não se entendem com os filmes que vocês veem, porquê é que vocês depois andam para a rua defender o cinema português quando eles cortam o dinheiro e os artistas ficam a entrar e entrar? Porquê? Se vocês não se revêem no cinema português, porquê é que vocês vão vir para a rua? Porquê? As pessoas não vêm. As pessoas não vieram. Sabem o que aconteceu? E isso chocou muita gente, mas entretanto eles já tomaram todos a pílula do esquecimento. A maior parte das pessoas aplaudiu a iniciativa. A maior parte das pessoas aplaudiu a iniciativa, a opinião pública, quando o dinheiro para o cinema acabou. E isto é muito triste. É muito grave. O que é que aconteceu a seguir a isso? Absolutamente nada. Ou seja, o dinheiro voltou, continuam a ter a mesma ideia de cinema e as pessoas continuam a ter absolutamente relação nenhuma. Portanto, o cinema português sofre graves riscos de desaparecer. A questão é que não vai desaparecer. E eu acho que o cinema português não vai desaparecer graças a vocês, à vossa geração. A vossa geração, que é bom que saiba estas coisas, que é bom que saiba esta história do cinema em Portugal, tem à sua disposição neste momento uma coisa que a maior parte das pessoas não teve, que é uma tecnologia muito mais barata e muito mais acessível para filmar histórias. Ou seja, vocês já vão crescer sem ter a possibilidade desses apoios do ICA. Eu digo do ICA, da DG Artes para o teatro, essas coisas todas, não é? Isso vai tudo acabar. Está tudo acabado mesmo. Portanto, vocês já vão ter que crescer com a ideia de que tudo aquilo que vocês queiram fazer depende de vocês. Única e exclusivamente de vocês. E tenho a certeza absoluta quando vocês pensarem nisso, sem comprometer aquilo que vocês têm para dizer, vocês vão querer que os vossos filmes cheguem ao cinema e sejam vistos pelas pessoas. E aí sim, se calhar o cinema português entra numa fase melhor e numa fase mais interessante do que esta fase em que ele está meio estranha, que oscila entre o Parque das Cantigas e qualquer filme de Pedro Costa que é visto por duas pessoas. Ou seja, entre um e outro há um espaço vazio para preencher. Eu podia-vos dar exemplos de cinematografias que sabem preencher esse espaço muito bem.
qualquer cinematografia asiática sabe preencher esse espaço. A cinematografia iraniana é absolutamente fascinante. O cinema argentino, que tem muito menos dinheiro do que nós, ainda assim consegue ganhar os prémios dos festivais todos e pôr os seus filmes em salas de cinema do mundo todo. Não vão só buscar prémios, pois os filmes argentinos ainda há filmes argentinos a estrear em Portugal, no cinema, no circuito comercial. Porquê? Qual é que é o segredo dos argentinos, dos iranianos e dos tailandeses? Storytelling. E eles, como nunca perderam a capacidade do storytelling, conseguem fazer filmes brilhantes, sob qualquer ponto de vista que vocês possam imaginar, sem nunca perder a capacidade de intimidade com o espectador. E são brilhantes. São brilhantes. E eles não perdem isso. Que é uma coisa milenar. E eles sabem que, no fundo, é o que ficará. Portanto, nós estamos aqui, para contar histórias uns aos outros. Vai ter com um amigo que tomar café, vai fazer o quê? Vai contar histórias do que viveu, do que quer viver. Chegamos a casa, falamos com a nossa mãe, com o nosso pai. Há histórias. Pode ser a novela que está na televisão, pode ser o que aconteceu na escola, pode ser a vizinha de baixo caindo das escadas. São histórias. Nós passamos a vida a contar histórias uns aos outros. É isso que nos une. É isso que beijinhos. É por isso que a gente cá está. Portanto, vocês têm que, de alguma forma, restituir ao cinema português essa capacidade de criar histórias. E ao criar histórias e contar histórias, voltar a relacioná-la com as pessoas. Porque só assim é que faz sentido que o cinema continue a existir. Porque senão o cinema vai para festivais de cinema e depois de festivais de cinema, aliás, nos últimos anos os festivais de cinema em Portugal, o número de espectadores tem descido imenso. Aliás, a Índia, eles andam um bocado assustados e em pânico, os números têm caído muito. E depois, como lá está, como também é sempre o mesmo tipo de filme, as pessoas já viram um, já viram todos, deixam de ir. E eles entram em pânico. E de repente os filmes passam só para museus, começamos a ir a museus ver os filmes. E no máximo à cinemateca. Não é? E o cinema não pode ser isso. Não pode ser isso. Perdemos a única arma verdadeiramente livre, porque eu acho que o cinema continua a ser mais livre do que a televisão. Perdemos uma das grandes armas de liberdade da humanidade, que é o cinema. E não podemos permitir isso. E para isso nós temos que continuar a ter uma relação profunda e direta com as pessoas. O cinema tem que continuar a ser utópico. O cinema tem que continuar a projetar-se no futuro. Eu irrita-me profundamente colegas meus, sejam portugueses, sejam lá fora, e isto em teatro acontece também. Eu não consigo lidar com esta coisa que é. Então o seu filme é sobre o quê? O meu filme é sobre a realidade, o que está a acontecer agora. Pois, mas o fim, eu não percebi o que não, o fim fica aberto, as pessoas saem, levam o que elas quiserem, elas constroem o fim. Eu não consigo já lidar com isto. Eu basicamente apetece dizer assim, tu não tens absolutamente nada para dizer, então para. Antigamente, os artistas eram supostamente pessoas especiais. Hoje em dia, todos nós somos artistas, não é? Até eu já sou artista, toda a gente, qualquer pessoa é artista. Antigamente, os artistas eram realmente pessoas especiais que acreditavam profundamente que tinham alguma coisa a acrescentar ao mundo, a acrescentar à vida, a acrescentar ao futuro. Sonhavam para a frente, davam ideias, davam pistas, bora por aqui, bora por ali. Não. Agora são filmes sobre a realidade. O que é a realidade? A realidade não existe. É uma mentira. A forma como qualquer um de nós olha para a vida é completamente diferente. Há 3 ou 4 coisas que nos... Há a morte, há o amor, hoje em dia há o dinheiro, e que a gente pode trocar umas experiências, mas a forma como eu olho para isto é diferente de qualquer um de vocês. Essa coisa da realidade é uma treta. Filmar a realidade não estás a filmar a realidade. A partir do momento que dizes corta e dizes ação, estás a editar a realidade, estás a editar a vida. Isto é o trabalho do cinema. Isto é o trabalho dos jornalistas. Do Jornal da Noite, da SIC. Não é? O trabalho do cinema tem que ser outro.
Há anos que comecei no cinema para ver um filme como o Metrópolis do Fritz Lang, em que a gente de repente, mal sabíamos nós, não é? Que aquilo tudo se ia realizar ali para a frente. O cinema precisa destas pessoas que olham para o futuro, que não estão apenas a ilustrar a realidade e que deixam fins abertos porque claramente não sabem o que têm para dizer. Epá, e se não sabes o que tens para dizer, está quieto. Não poluas mais o mundo com o que estás a fazer. Está sossegado, fez outra coisa qualquer, tu tens ligas para fazer na vida. Eu, por exemplo, tenho o sonho de vida ser pastor. Adorava ser pastor. Lá no meio do Alentejo, com cabras e vacas e cães. Sério, adorava. E hei de chegar lá, hei de conseguir. E acho que os bichos vão fugir todos porque não tem jeito nenhum para aqui, mas os cães andam. Isto é fundamental para que o cinema sobreviva. Para que vocês, a vossa geração, também contribua com qualquer coisa. Sejam vocês realizadores, ou escritores, ou atores, não interessa. O trabalho do ator também é esse. É levar o outro lá mais à frente. Sempre mais à frente. O mundo hoje em dia precisa urgentemente de novas ideologias, novas esperanças, novas utopias. Parecemos aqueles cães, não é? Que estão atrás do rabo e tocam o rabo. Nos últimos 30 anos é isto. Andamos há 30 anos, parecemos aquele cão que anda continuamente atrás do rabo. Não vamos para lado nenhum. Ninguém aponta para lado nenhum. Tudo à espera que venha Jesus Cristo outra vez para apontar. Vamos por ali. Toda a gente irá por ali. Não é nada. Está tudo a olhar para o telemóvel, tudo a olhar não olha para a vida, olha para o telemóvel. Como é que é possível? Para terminar, é isto. Deixar-vos com isto. Eu acho que todos os momentos de crise, eu acho que são sempre nos momentos de crise que surgem as melhores ideias. E acho que são sempre nos momentos de profunda insatisfação que alguém ou que algum movimento faz alguma coisa. Porque normalmente quando as coisas estão bem, as pessoas estão meio adormecidas, não é? Eu acreditei, por exemplo, em relação ao cinema português, que a crise de 2012 provocasse qualquer coisa nos criadores, nos produtores, nos realizadores, para pôr isto a mexer. Não provocou nada. Está toda a gente adormecida outra vez e estão todos a falar mal uns dos outros. Eu não conheço. Eu sei gente que me odeia e que nem sequer nunca me cumprimentou na vida. Que faz de mim um bicho. Eu sou um bicho. Descobri algumas coisas sobre um bicho. Sei até que há um sítio onde havia uma fotografia minha que atiravam dardos. Porque tive a audácia de fazer um filme. Portanto, estão a ver a capacidade democrática dos artistas. Fiz um filme, fiz dois, tive o azar de fazer filmar. Sou uma entidade até. Só porque filmei. Eu pensei que tivesse mudado e vocês podem mudar. Eu, ao dizer isto tudo, vocês podiam perguntar assim: tem o seu contributo e você? Você fez 2 filmes com o ICA. Cada filme seu custou €1 milhão. E agora? Eu digo-vos qual é que é o meu contributo. O meu contributo foi muito simples. Desde o segundo filme, que me correu muito bem, e em Portugal isto é típico, desde o segundo filme, que me correu muito bem, nunca mais consegui ganhar um concurso de ICA. Portanto, eu estou a colocar há 3 anos. Devo ter levantado demasiado a cabeça, então agora ficas aqui, sossegadinho, tem lá calminha, porque tu não és dos nossos, portanto tens de ter calma, não levantes muita cabeça, tenhas muita mania, pá. Agora ficas mais aí 3 ou 4 anos à espera e sossegadinho na prateleira. O problema é que eu não fiquei. E não fico. Portanto, eu em março convido-vos a ir aos cinemas, ver o meu novo filme, que é uma comédia romântica, chamada O Amor é Lindo, que vai estrear e que foi feito com €15.000. Peguei numa... Eu dou aulas na ACT, na Escola de Atores, na X Factory, e transformei as minhas aulas há 3 anos na ACT, um curso em que eu trabalho com os alunos finalistas de interpretação. Portanto, já estão todos praticamente já
E eu filmo com uma câmera assim, faço umas brincadeiras com ele para eles terem mais ou menos a ideia do que é estar em platô com o realizador. E eu fiz isto no primeiro ano e filmei umas cenas. O ano passado filmei umas curtas. E este ano falei com os alunos da escola, com a Patrícia Vasconcelos e com a Elsa Valentim, e disse, foi a única forma que eu percebi que podia fazer, foi, olha, eu não apetece dar aulas. Eu apetece fazer uma longa-metragem para o cinema. E elas, a primeira coisa que disseram foi, tu és maluco, e eu respondi, eu sei. Mas vocês vão fazer isto comigo. E fizeram. E, basicamente, meus queridos, é arregaçar as mangas quando não se tem 600 mil euros. Porque, de facto, é muito fácil fazer filmes com 600 mil euros, porque é só passar cheques. Quando não se tem 600 mil euros para filmar, tem que se falar com cada uma das pessoas, tem que se estabelecer parcerias, tem que se pedir coisas emprestadas, e tem que realmente se matar um leão por dia, como eu gosto de dizer. Eu, para mim, como realizador, foi o grande teste, de facto, ao meu amor pelo cinema, como as pessoas gostam muito de falar assim, da boca para fora. Eu também tenho muito amor a 600 mil euros, mas agora tive amor por zero. É exatamente o mesmo. E vocês acreditam que fazer este filme sem dinheiro nenhum deu muito mais prazer do que fazer os outros dois? Por uma razão muito simples. Porque era um filme que eu sabia que dependia inteiramente de mim e das pessoas que tinham acreditado em mim. E sim, é um filme para o público. É um filme para o público. Eu quero ter as salas cheias nos cinemas. É pá, adorável. Duvido. Mas adorável. Adorável. Vão fazer outra assim também se não ganhar dinheiro nenhum? Claro. Já estamos a preparar. O próximo. Chateei toda a gente para me dar borlas e para pagar, tipo, 200 euros por causa disto e 100 euros. Vá lá, empresta-me lá, preciso de uma casa. Fui bater às empresas todas a pedir coisas. Fui. Dei a cara. Dei. Chateei-me muito. Chateei. Fiz chantagem emocional com os amigos, com os atores amigos, até chorar. Chorei. Eu sou um bocado ator, portanto é fácil. E tenho uma longa-metragem, filmada em 3 semanas, para estrear nos cinemas. A nós gostou do filme, quer apostar no filme, vai estar nos cinemas em março. Este é o meu contributo. Saindo do sistema. Quando o ICA decidir dar dinheiro, faço com o dinheiro do ICA. Quando o ICA não me der dinheiro, faço a mesma. Isto para dizer o quê? A Anélia estava-me a dizer, eu perguntei-me, ok, mas esta malta quer fazer o quê da vida? Eles querem ser atores, cantores, não é? Artistas todos, não é? Isto para dizer o quê? Como mensagem final é, a minha geração ainda não, mas a vossa geração cresceu muito mal. Porque cresceu com a ideia de que os ingleses têm uma ótima expressão que é I'm entitled. Eu tenho direito. Então o que eu vos vou anunciar agora é não tem. É tudo mentira. Os vossos pais foram os amores, deram-vos tudo o que tinham e não tinham, mas o mundo lá fora não há nada. Absolutamente nada. E se vocês quiserem fazer alguma coisa, vão ter que ser vocês a arregaçar as mangas e fazer. E vão descobrir um dia que vão se sentir muito melhor e muito mais inteiros se souberem que tudo aquilo pelo que vocês passaram, tudo aquilo que vocês criaram, dependeu única e exclusivamente da vossa vontade e do vosso trabalho. Acreditem que a consciência é aquela coisa que a gente deita-se de manhã e acorda à noite. Não. Acorda à noite? Não. Deita-se à noite e acorda à noite. Ai, ai. E que é a única coisa que, de facto, importa. E depende de vocês. Só depende de vocês serem aquilo que vocês quiserem. E quando vocês levarem nãos, como eu levo, isto dos ICAs, acreditem que já fui a tantos concursos, a maior parte das vezes, recebi nãos, e recebi mais nãos do que sim. Aquilo que a gente faz é transformar sempre o não em sim. É transformar o não em força e determinação. E depois, quando realmente o não é abusivo, a gente vai e faz fogo. E chateia de nada.
chateia, vai, tanta gente fica chateada de estar a fazer. Então, mas este não tinha morrido já? O Boa não tinha morrido já? Não, agora faz coisas dramáticas. Com muito prazer. Portanto, e certamente haverá um público para ela e espero que vocês lá estejam para ver. E comprem bilhete. Pronto, é isso. Já falei demais também. Já disse Não, acho que foi ótimo e acho que principalmente vocês perceberam porque é que tudo é um caso de amor, não é? Aliás, eu acho que há muitas questões que foram aqui levantadas e que vos vai fazer pensar e que eu quero ver isso tudo vertido nos relatórios que vocês me vão. Eles têm que fazer um relatório sobre isto. Sim, portanto, vai ser interessante. Eu quero ver o que é que vocês retiraram aqui desta palestra e principalmente esta importância daquilo que parece uma coisa muito banal, que é um caso de amor, mas sem paixão e sem esta intimidade e emoção que o Vicente falou. E como falou, não é? Não vamos a lado nenhum, está bem? Portanto, obrigada.